Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa preta. Estou aqui nos estúdios da Multirio e a aula de hoje é Fora Collor, Plano Real e Era Lusa. Mas antes de começar necessariamente a aula, vamos bater um papinho? Mas aí a gente vai pegar uma máquina do tempo e voltar lá para 1993. Estava acontecendo aqui no Brasil uma grave crise política. Vamos lembrar que, desde a década de 60, não tinham eleições diretas para presidente. Em 1989, aconteceram as tão esperadas eleições diretas e o eleito foi Fernando Collor de Mello. Devido a questões ligadas à corrupção e à má gestão de recursos, ele foi retirado de seu cargo, sofreu um processo de impeachment e, no meio dessa crise toda, teve um plebiscito onde a população brasileira tinha que escolher se continuava com uma república, com um presidencialismo, ou se ia para a monarquia. Bem, eu sei que lá em 93, vocês de casa talvez nem sonhassem em nascer. Eu, apesar dessa cara jovial, que já denuncia a minha idade falando a palavra jovial, tinha lá meus 7 anos. Então, obviamente, eu não votei nesse plebiscito, mas eu lembro bastante do clima e das campanhas de televisão para explicar em si para a população o que deveria ser uma monarquia, o que ia ser esse presidencialismo. Bem, o presidencialismo acabou vencendo, estamos cá com ele até hoje. Você achou meio complicada essa história toda? Tem problema não. Fica ligado aqui na aula de hoje que a gente vai explicar tudo o que aconteceu nessas décadas de 1990 e 2000 aqui no Brasil. Tenho sempre que reforçar com vocês uma questão. Desde a década de 1960, não tinham eleições diretas para presidente. Período da ditadura civil-militar, quem escolhia presidente era um colégio eleitoral formado também por militares. Então, em 1989, com as primeiras eleições diretas, quem vence é o Fernando Collor de Mello. O que ele dizia? Por que ele venceu? Qual era o seu discurso? Ele se chamava de o caçador de marajás. Ele trazia uma questão de uma modernidade do liberalismo também. Ele era justamente para caçar corruptos. Ele entra com essa nova questão. Era um rapaz novo contra a corrupção. Bem, na presidência, a gente não viu que não foi muito bem isso que aconteceu, né? Era uma época de bastante instabilidade econômica, inflação altíssima. Ele vai lançar o chamado Plano Collor. O que foi esse Plano Collor? Bem, né? Ele confiscou as poupanças da população brasileira. Para e pensa, a galera que guardava seu dinheiro no banco teve seu dinheiro confiscado. Isso nem vou dizer que vai gerar um grande desagrado social, né? A população vai ficar extremamente irada e vai acontecer um processo de impeachment. Ele vai sair da presidência e vai ficar 8 anos inelegível, né? Sem poder ter cargo político, sem poder participar das eleições. A participação popular nesse processo foi muito importante. A gente vai ver uma imagem aí que mostra isso. Gente, então, o processo de impeachment vai ganhar muita força, vai ser conhecido como Fora Collor, e é um movimento promovido por jovens que ficaram conhecidos como caras pintadas. Esse movimento demonstrou a importância da participação justamente nesses processos democráticos. Com a saída do Collor, quem assume é o seu vice, Itamar Franco, que tinha esse papel de tentar conter a inflação e a estabilidade econômica. E, para isso, ele vai lançar o chamado Plano Real. Inflação é uma palavra que toda hora se fala, né? Mas você sabe o que é inflação?
Acompanhe aí comigo na tela que eu vou mostrar um dos significados, o que significa, né? O que a gente entende como inflação. Então, a inflação é um índice que mede a discrepância entre o poder de compra da população e os valores dos produtos. Quando esse índice é bastante elevado, ele pode ser percebido de modo direto pela população no aumento dos preços dos produtos no mercado, por exemplo. Volta. Gente, no início dos anos 90, estima-se que a inflação estava em 6.800%. Calma, vou explicar. Significa que um produto que eu comprei em janeiro, ele seria 68 vezes mais caro em dezembro. Então, para conter isso, foi lançado o Plano Real. O que era esse Plano Real? Uma equipe de economistas liderados pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vai lançar um plano que é baseado em aumento de impostos, contenção de gastos públicos e uma nova moeda, o real, que é a moeda da gente até hoje, né? E essa moeda ela é lançada com o mesmo valor do dólar, ou seja, R$1 equivale a $1. Bem, esse plano vai conseguir a estabilidade da economia e controlar um pouco a inflação. E, nesse ano, Fernando Henrique se lança a candidata à presidência e ganha. Se você não conhece, você nunca viu quem é o Fernando Henrique, vou mostrar uma foto dele para você agora. Gente, esse aí é o Fernando Henrique Cardoso, ou o FHC, para facilitar a nossa vida, né? Ele foi eleito presidente do Brasil, ele cumpriu 2 mandatos, de 94 a 97 e de 98 a 2002. E ele tinha uma questão muito séria, que era implementar uma política neoliberal no Brasil. Durante seu mandato, uma das coisas que marcou ali a década de 90 foi a questão das privatizações. O FH privatizou, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, ligada à questão de minério, e a Telebrás, que é ligada a questões da telecomunicação. Quem comprou geralmente essas empresas aí foram grupos estrangeiros. Outra questão também do FH, como foi, teve a questão do controle da inflação, da estabilidade do real, né, da economia. No campo da educação, você tem a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a LDB. O que essa lei trouxe? Ela priorizava a questão da universalização da alfabetização. Ela focou bastante em, por exemplo, na alfabetização de crianças acima dos 10 anos. Na saúde, o Brasil tem a questão, virou até referência mundial no tratamento de HIV e AIDS. Outra questão também que chamou bastante atenção no governo FH foram a questão das bolsas. Tiveram a Bolsa Educação, teve a Bolsa Alimentação e também o Auxílio Gás. Outro detalhe assim, não é um detalhe, foi mal, mas outra característica bastante importante é que no final do primeiro mandato, o FH manda para o Congresso uma questão sobre a reeleição. Lá na Constituição de 88, não estava prevista a reeleição. Mas, no final do primeiro mandato, a reeleição é aprovada e, como eu já falei, o FH consegue um outro mandato, principalmente baseado no controle da inflação e na estabilidade econômica pela moeda, né, real, que é a nossa moeda até hoje. O governo FH ficou marcado por um alto índice também de desemprego, pauperização da classe trabalhadora e dependência do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Com o fim dos 2 mandatos, quem assume a presidência é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, se você não conhece o Lula, vou mostrar uma foto dele para você. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em 2002, permanecendo na presidência também por 2 mandatos, de 2003 a 2007, 2008 a 2011, tornando-se o primeiro líder sindical a assumir esse cargo. O Lula apareceu no cenário nacional
no final da década de 70, ali na ditadura civil-militar, como líder das greves dos metalúrgicos do ABC. E também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do PT. No campo econômico, Lula buscou novos parceiros internacionais, como países da América do Sul, países da África e países do Oriente, principalmente a China. Bem, ele também manteve a estabilidade do Plano Real e o controle da inflação. Outra questão também muito importante, e é uma das primeiras atitudes do Lula como presidente, é o programa Fome Zero. Percebeu-se que aqui no Brasil muitas famílias estavam em insegurança alimentar. O que é isso? Significa que não necessariamente a família que tinha um almoço, ela tinha um jantar. Não sabia-se, algumas famílias não sabiam quando iam fazer a próxima refeição. Outro programa importante é o Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda. Foi graças a esse programa que camadas mais populares do Brasil tiveram acesso a consumo. A educação também foi prioridade do governo Lula, com programas como o ProUni, que levaram também as camadas populares para a universidade e a expansão dos institutos tecnológicos. Mas no final do primeiro mandato surgiram denúncias de corrupção, conhecido como mensalão, que foi o desvio de verbas públicas para campanhas eleitorais do PT e também para a compra de deputados favoráveis às pautas do PT. Lula e FH são bastante diferentes, você já deve até ter percebido isso, mas tiveram algumas coisas em comum. Já falei várias vezes nessa aula, a questão da inflação, a estabilidade econômica e a questão de o Brasil continuar como um grande celeiro. O que isso significa? Nós exportamos principalmente produtos ligados à agricultura e à pecuária. O Brasil não exporta tecnologia. Bem, vimos na aula de hoje justamente o caminho do Brasil depois da ditadura civil-militar. Grandes crises políticas, grandes crises econômicas, mas também a estabilidade política e o acesso das classes populares a bens de consumo e à universidade. A aula está acabando, mas não sem antes um desafio, né? Falei muito sobre a década de 90 e a primeira década dos anos 2000 aqui na aula. E um ritmo ganhou bastante popularidade nesse momento. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, chegou aqui na década de 80, mas foi na década de 90 que o rap ganhou projeção nacional e um dos seus principais expoentes são os Racionais MCs, que nas suas letras falam sobre racismo e os vários tipos de violência que existem numa favela. Bem, esse grupo paulistano, ele ganhou o cenário mundial e está aí até hoje. Então, eu desafio você a pesquisar sobre a história do rap aqui no Brasil. Bem, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!